Como ela foi ser simulada, eu não estava preparado para 20 questões. Você fez no simulado? Já disponibilizaram o simulado para vocês? Fiz, fiz, mas eu não estava preparado para 20 questões. Estava preparado para quantas, João? Fiquei meio aterrorizado, mas tava tranquilo. Da próxima vez você quer quantas? Duas, três questões? Você que manda. Talvez por mais 5. Mais cinco? Só por causa dessa graça vai ser modelo Enem, 45 questões de ciências humanas. Só para você. Como? Você vai fazer Enem esse ano? Se eu vou fazer o quê? Como? Se eu vou fazer Enem esse ano? Enem esse ano? Então, vamos torcer para que não tenha Enem, né? Porque é uma grande sacanagem para os alunos aí, principalmente os alunos do terceiro ano, né? Imagine. Não, sim, mas se tiver, você vai? Ué, eu sou, assim, não sei se você ouviu falar entre patrão e empregado, como funciona essa relação, é mais ou menos essa. Mas vamos lá. Todo mundo pegou? E vocês estão conseguindo ver a tela do meu computador? Estão conseguindo ver a tela do meu computador? Alguém fala comigo? Sim. Então, beleza. Então, ó, questão número 10, tá? Sim. Questão número 10. Pablinho está atrasado, como sempre. Ó, questão número 10, certo? Ó, Eu tô aqui. Com base nos dados... Não, filho, que você respondeu 10 anos depois. Mas obrigado. Com base nos dados... Não, eu tô respondendo na hora, só que tá dando um delay. Tá demorando um ano. Você sempre atrasado assim mesmo, entendeu? Você sempre perde as oportunidades. Mas vamos aqui, presta atenção que tá gravando, não posso falar besteira, gente. Poxa, vocês estão me instigando a falar besteira, tá gravando, poxa. Com base nos dados da tabela 3, da página 55, elabore um gráfico de colunas e redija um texto sintético interpretando-o. Então, é uma questão interdisciplinar que exige um certo conhecimento básico, né, de matemática para fazer gráficos, né, de coluna. É assim, se vocês quiserem fazer gráfico de pizza também, eu não me incomodo, né, aquele famoso gráfico de pizza. Também, se vocês acharem mais fácil, mais tranquilo, não tem problema nenhum, não. O importante é fazer essa interdisciplinaridade com a matemática, tá? Vamos pegar aqui, vamos botar na página 55, só para a gente começar a brincar um pouquinho, tá? Só para a gente começar a brincar um pouquinho aqui. Página 55. Então, nós temos aqui, ó, mundo, número de pessoas desnutridas em milhões. Quando a gente fala de desnutrição, a gente tem que lembrar de um conceito muito legal, muito bonitinho, né? Chamado de, que não é nada, né, bonitinho o nome, né? Mas assim, o que ele significa é horrível. Insegurança alimentar, tá bom? Quando a gente fala sobre isso numa prova, os alunos às vezes têm muita dificuldade de entender. Então, assim, é importantíssimo dominar conceitos, né? O que se refere à lógica de insegurança alimentar? Né? A situação de insegurança alimentar. O que se refere a isso? O que vocês têm para me falar? Quando a gente fala de segurança alimentar, é quando a gente consegue garantir quantidade e qualidade nutricional desses alimentos para a população. Vocês concordam? Então, a gente pode perceber que quase 1 bilhão de pessoas acordam todos os dias no mundo, levando em consideração que hoje nós temos 7,7 bilhões de pessoas, segundo os dados mais recentes. Nós temos quase 1 bilhão de pessoas que levantam todos os dias sem saber se vão conseguir se alimentar. Tudo bem? Isso está presente no mundo inteiro? Pessoas em situação de fome? Sim, mas elas são extremamente mais concentradas em determinadas regiões, sobretudo, né, em determinadas áreas dos países subdesenvolvidos. Tá certo? E, assim, a explicação para a fome, ela não é matemática. Né? Nós temos várias explicações para a fome, né? Vários fatores, melhor dizendo, que contribuem para a fome no mundo. Mas não é matemática. Por que não é matemática? Porque não é uma simples, né, defesa. Nós estudamos ano passado população, né? Nós falamos um pouquinho sobre teoria malthusiana, vocês aprenderam aí também no 7º ano, teoria malthusiana e teoria neomalthusiana. Então, aquela ideia de Malthus, né, do que a população cresce em um ritmo muito mais acelerado do que a capacidade de produzir alimentos, onde ele identificou que a população crescia em ritmo, né, de PG, progressão geométrica, enquanto a produção de alimentos crescia em ritmo, né, de progressão aritmética, em PA, chegaria num ponto onde nós teríamos um cruzamento dessas linhas, ou seja, nós teríamos mais população, mais bocas a serem alimentadas
do que a capacidade de produzir, tá bom? Então, segundo essa ideia, a cada 25 anos, a cada intervalo de 25 anos, a população dobraria de tamanho. Então, se você não tivesse nenhum tipo de contenção demográfica, como, por exemplo, doenças, guerras, a população mundial, né, iria ultrapassar a capacidade de produzir alimentos, geraria uma situação catastrófica, tá? Isso se concretizou? Não, certo? A capacidade humana de produzir alimentos, né, aumentou bastante, o domínio do homem sobre a natureza, o aumento da produção agrícola, a produtividade agrícola. Obviamente, quando a gente fala de revolução industrial, a gente tem que pensar que a revolução industrial ela não vai impactar apenas as áreas de cidade, onde vão se localizar as primeiras, né, indústrias, mas elas vão impactar todos os aspectos, né, da superfície terrestre, das relações, da interdependência campo-cidade, vai ser um dos reflexos disso. Então, o campo vai ter que se modernizar também. Primeiro, que a gente está falando de capitalismo, objetivo de lucro, então o campo também vai receber muitos investimentos. Segundo, era preciso garantir matéria-prima em quantidade, em diversidade, em abundância para garantir o desenvolvimento industrial. Ao mesmo tempo, a gente vai perceber que, por vários motivos, o êxodo rural foi intenso pela pobreza, pela exclusão, pelos cercamentos, pela atratividade da cidade, que estava gerando empregos em termos de indústrias, embora as condições extremamente precárias. Não era uma escolha, né? Era uma necessidade da população de sobrevivência, em muitos casos, migrarem do campo para a cidade numa loja chamada de êxodo rural. Então, aumentava o número de pessoas que dependiam da alimentação proveniente do campo, elas não produziam seus alimentos. Isso vai intensificar, inclusive, a lógica comercial, né? Então, com isso, aumentou em muito a sua capacidade produtiva. Hoje daria para atender quase o dobro da população, certo? Então, por que nós não temos, né, alimentos suficientes? Não é a matemática que explica, são outros fatores, sobretudo a desigualdade, né? Fruto aí também de um aprofundamento a partir da evolução do sistema capitalista até hoje. Nós já estudamos as etapas de evolução capitalista, nós já falamos bastante sobre isso, então já dá para você ter uma ideia, tá bom? Pegando essa tabelinha aqui, o que a gente vai perceber nessa tabelinha? Quando você fala de gráfico de pizza, é interessante que você apresente em termos potenciais, né? Então você vai fazer, ou pizza não, a questão está pedindo gráfico de coluna, né? Então você vai fazer assim, ó, vamos pegar um exemplo, né? Nosso famoso XY, pode ser, tá? Aonde você vai apresentar os países, aqui vai representar o percentual de cada um, então aqui é 100%, né? Vou botar aqui, ó, 100%. E com base nessa tabelinha, a gente vai fazer a relação entre valores absolutos, tá bom? A gente está falando aqui em milhões, valores absolutos, tá certo? E a gente vai colocar em percentual. Assim, eu vou falar porque assim, eu trabalho com isso, então mais ou menos de cabeça eu posso dizer para vocês. Nós temos, né, a Ásia concentrando mais de 60% da população subnutrida, ou seja, da população em situação de insegurança alimentar. O segundo continente, gente, a gente tem que levar em consideração também outros aspectos, que só a população, assim, a Ásia concentra mais de 60% da população mundial. Tá? Mais de 60% da população mundial. E existem muitos bolsões de pobreza, né, na Ásia. Seguida, né, aqui na sequência aqui, ó, então a Ásia com mais ou menos 60%, né, vamos botar aqui algo próximo a 64%, tá? Na sequência, nós temos a África, que em milhões, né, de subnutridos nós temos 256, que representa mais ou menos 30% da população mundial, tá? Representa 30% da população mundial aproximadamente. Na sequência, nós temos a América Latina, tá? Com quase 40 milhões. Que isso aqui representa mais ou menos algo próximo, né, a 5%, tá? Algo próximo a 5%. E se a gente juntar Estados Unidos aqui, Oceania, Canadá, Europa, né, porções de predominância de desenvolvimento, isso aqui não chega a 1%. Tá? Isso aqui está por volta, na verdade, né, por volta de 1%. Tá bom? Aproximadamente 1%. Então, vocês deveriam produzir um gráfico em colunas, eu poderia também fazer um gráfico em pizza, não vejo problema algum, representando essa relação aqui, tá bom? Certo? Por exemplo, o Brasil, né?
O Brasil recentemente, eu falei isso para vocês nos vídeos, ele voltou ao mapa da fome, né? O Brasil tinha saído do mapa da fome no início do século XXI, no iniciozinho, assim, em meados, né? Em meados da primeira década do século XXI, e recentemente o Brasil voltou para o mapa da fome. O mapa da fome é justamente aquele mapa que a ONU apresenta, com auxílio principalmente da FAO, que é a sua instituição responsável pela agricultura e alimentação, apresentando que países cuja população tem um percentual bem significativo de população subnutrida e insegurança alimentar. Então, os países que têm um percentual de 5% ou mais de sua população em situação de insegurança alimentar fazem parte do mapa da ONU. Né? A ONU chama atenção, grita para isso. Tá? Aí você tem as contradições. Né? Você pega o Brasil, um grande produtor primário, um grande produtor de alimentos, e ao mesmo tempo você tem uma parcela da população em situação de fome. Né? Como que você explica isso? Né? Você pega um continente, uma África subsaariana, onde grande parte da população está inserida no campo, no setor primário, e uma parcela significativa passa fome. A gente precisa entender não somente a parte quantitativa, né? A gente precisa entender a parte qualitativa, a parte crítica dessa situação. Então, gente, está claro. Essas situações a gente vai aprofundar nos próprios assuntos, nos próximos temas, né, das questões aqui. Mas eu queria saber para vocês se está claro o que se espera dessa questão. Deixa eu voltar aqui a questão. Vejam, por favor, se está claro aí o que a questão número 10 quer que você faça. Tá bom? Tá? Então, você não pode esquecer de redigir um texto. Como você fosse desenvolver uma redação, tá? Como você fosse desenvolver uma redação, mas, obviamente, de uma forma mais sucinta. Mas também não vejo problema. Se você quiser desenvolver uma redação sobre esse tema, o que não falta são informações, o que não faltam são argumentos, assuntos, né? Pontos extremamente pertinentes sobre isso, inclusive de grande reflexão, que, obviamente, vocês podem colocar o repertório cultural de vocês podem colocar aquilo, né, que vocês absorveram, né, de conhecimento sobre o tema ao longo da vida de vocês, tá bom? Alguma dúvida na questão número 10? Não? Vamos passar para a questão número 11? Não. Então vamos lá, questão número 11. Aham. Pode passar, amor. Josué de Castro, né? Olha só, assim, não é para ninguém decorar, não é para ninguém decorar quando ele nasceu, quando ele faleceu, né? Mas para entender o momento histórico que ele viveu e, consequentemente, estudou e tentou representar nos seus inúmeros livros, tá bom? Médico e geógrafo, dedicou sua vida ao estudo da fome. Estudo da fome. Quando a gente fala de médico e geógrafo, né, falando sobre a fome, a gente pode entender que esse cara tem condições de analisar a partir de duas visões, né, que se complementam. Dedicou sua vida ao estudo da fome e publicou vários livros sobre o tema. Leia o fragmento de texto e seus conhecimentos adquiridos, e com seus conhecimentos adquiridos, responda as questões, tá bom? Então, questões aqui, item A e item B da questão número 11. A fome é um fenômeno, não é um fenômeno natural. Tudo bem? Não é um fenômeno natural. Reparem que a natureza nos dá de graça. Obviamente, nós temos um processo ao longo da história de apropriação desses recursos naturais por parte de um pequeno número de países, um pequeno número de empresas, um pequeno número de pessoas. Né? Lembraram das palavras do professor Milton Santos, quando ele fala que uma outra globalização é possível? E sim um produto artificial das conjunturas econômicas. Artificial, quando a gente fala artificial, foi criado pelo homem, de conjunturas econômicas defeituosas. O que é conjuntura mesmo? Conjuntura é um momento histórico, tá certo? Então, ao longo da evolução histórica, nós temos momentos que vão, né, ajudar a explicar o porquê da fome no mundo, tá certo? Cite pelo menos uma conjuntura econômica, que explique a existência de fome ou de insegurança alimentar no mundo. O que vocês colocaram aí? Esperando.
Como que explica, por exemplo, um continente riquíssimo, como o continente africano, que apresenta bolsões de miséria, bolsões de pobreza, bolsões de fome? Tem a ver com a exploração histórica sobre a região? A fome é algo estrutural, fruto de um processo histórico de exploração dessas regiões? Concorda ou não? Olha o desperdício de alimentos. Lembra os assuntos anteriores? A gente pode fazer uma ponte com a sociedade de consumo, não posso? Não podemos, não? Certo? Um dos reflexos de uma sociedade de consumo é o grande desperdício. Você é levado, através de uma intensa publicidade, com apoio e número de agentes privados, a consumir, a comprar acima daquilo das suas necessidades, que está acima das suas necessidades. Tá? Então, nós temos várias situações que explicam isso, certo? Hoje, vamos pegar o Brasil, por exemplo. A prioridade no Brasil não é a produção de alimentos. É a produção de monoculturas de exportação, sobretudo commodities, né? Essas mercadorias agrícolas de grande importância comercial no planeta, cujo valor destas está diretamente relacionado ao conjunto, ao momento histórico. Está relacionado, né, aos interesses, porque os valores são decididos em bolsas futuras, em bolsas de valores. É para produzir. A soja que o Brasil produz é basicamente para atender a ração animal, os interesses empresariais, não é para produzir alimentos. Certo? Como que a gente trata os grandes empresários agrícolas, inclusive as grandes empresas transnacionais? Com tapete vermelho, né? Doação de terrenos, isenções de impostos, auxílios disso, auxílios daquilo, favorecimento para a compra de maquinários, né? Para a compra de insumos, favorecendo, né? Através de uma legislação trabalhista mais flexível, favorecendo essas grandes empresas através de uma legislação ambiental mais flexível, mesmo que às custas de poluição, de desmatamento, de degradação. E como que a gente trata, por exemplo, os agricultores familiares? Como que a gente trata, por exemplo, né, a agroecologia? E detalhe, né? Se a gente come hoje graças à agricultura familiar, mais de 70% do nosso alimento vem da agricultura familiar. Estão percebendo, né, essa contradição? Estão percebendo isso? Obviamente, a gente pode falar que em momentos de guerra, conjunturas de guerras, isso apriora ainda mais, né? Isso desestrutura a produção, isso leva à especulação, isso resulta em aumento do preço dos alimentos e, consequentemente, a população que não tem condições de comprar o seu alimento é justamente a mais prejudicada. Reparem nesse contexto que a gente está vivendo. Reparem que eu estava lendo um artigo de alguns cientistas russos, estava lendo, que foi lançado semana passada, pelo menos eu li semana passada, né? Eles falaram que há uma possibilidade real, eles apresentaram lá, obviamente estava em inglês, eu fiz a tradução por um aplicativo, porque vocês sabem que eu não sei uma palavra em inglês, mas deu para entender legal que os caras estavam apresentando, né, as análises, e um dos medos reais de um momento pós-pandemia, ou de uma pandemia prolongada, visto, né, que as medidas de necessidade de contenção não estão sendo feitas em sua totalidade, em suas necessidades. A OMS aponta, né, que o distanciamento social tem que atingir em torno de 70% a 75% das pessoas, e os outros 25% estão relacionados a setores, serviços, né, trabalhadores inseridos em postos de trabalho essenciais, tá? Que estão na linha de frente aí. Não está sendo feito. Então, com isso, a gente vai ficar protelando essa situação de extrema, né? De extrema preocupação, que está levando a muitas mortes. Então, assim, a gente pode perceber que isso desestrutura a economia e, consequentemente, a especulação rola. Perguntem aos pais de vocês, não sei se vocês tinham costume de frequentar mercados, supermercados, hipermercados com os pais de vocês. Cara, progressivamente, a gente conseguia perceber o aumento do preço dos alimentos nas prateleiras. Então, cada vez mais, né, o custo de vida estava aumentando. E um momento que não pensava-se em pandemia, justamente uma crise econômica, fruto, né, das próprias contradições do sistema, com a questão de pandemia, você pode perceber que a situação está extremamente complicada. A gente vê de um lado desperdício, de outro lado, né, um lado desperdício, excesso, de outro lado a falta. Cara, olha só como que as pessoas são egoístas, né? Assim,
numa situação onde todo mundo precisava ter seu produto de higiene, sua higienização, as pessoas fazendo estoque de álcool em gel, estoque de outros produtos. No momento que explodiu a pandemia no Brasil, vários territórios no Brasil não tinham água. Por exemplo, várias comunidades no Rio de Janeiro, inclusive áreas de favela, o serviço de oferta, né, de água tratada, cara, não atingia, não chegava para essa população. Então, como que essa população vai enfrentar uma pandemia sem água? Situação complicadíssima, né? Tá bom? Então, era mais ou menos isso que a questão esperava que você identificasse. Na beta aqui, você observa alguma relação em ocorrência da fome com a sociedade de consumo? Então, de novo, né? De um lado você tem desperdício, né? Você tem uma lógica de consumo excessivo, de outro lado você tem uma situação de escassez, uma questão de falta, né? Certo? Então, esse desperdício poderia ser destinado àqueles que precisam. Então, era dentro desse aspecto que a questão esperava que você norteasse, né, o seu texto, a sua resposta. Tá claro? Deu para entender isso ou não? Certo? Sociedade de consumo, né? Nós trabalhamos em capítulos anteriores, então esperava-se que você dominasse o que significa sociedade de consumo e entendesse a relação entre a lógica de fome, de segurança alimentar no mundo e a sociedade de consumo. Tá claro? Deu para entender isso ou não? Seria interessante, inclusive, depois, se vocês quiserem, obviamente, eu vou olhar quando a gente voltar ao nosso encontro físico, aí, nossas aulas corriqueiras, eu vou olhar o caderninho de vocês, mas, poxa, seria interessante para vocês mandarem as respostas para mim, para a gente analisar. Eu não vou pedir para vocês lerem aqui, porque eu sei que vocês vão ficar constrangidos. Tá? Mas, assim, seria interessante vocês mandarem, né, para eu poder analisar, para poder ler, para trocar uma ideia com vocês. Mas, de certa forma, vocês entenderam a essência da questão que se esperava de vocês? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Show? Então, ó, já matamos aqui a 11, né? Vamos aqui para a 12, a última questão do capítulo. No livro A Fome no Mundo Explicada ao Meu Filho, o autor aborda questões relacionadas à existência da fome no mundo. Leia o questionamento a seguir e responda. Não consigo entender como é possível que, no início do novo milênio, e num planeta tão rico, cuja produção de riqueza só cresce, uma produção de riqueza fruto da atividade do trabalho dos trabalhadores, embora esses trabalhadores eles não consigam ter acesso ao fruto do seu trabalho, olha só que situação interessante, eles trabalham, mas eles não conseguem comprar o produto, né? Então se encaixa com a questão número 11. Tantos seres humanos continuam morrendo de fome. Então, no total de uma população de 7,7 bilhões, quase 1 bilhão levanta todos os seus dias sem saber se vai comer. Imagina o desespero dessas pessoas, o desespero dos pais, das mães, né? Vendo seus filhos em situação de pobreza, de miséria. Tranquilo? Então, assim, o aumento da miséria, só para fugir um pouquinho da questão, está diretamente relacionado a outras questões extremamente preocupantes, como, por exemplo, a violência, né? Então, a gente consegue relacionar vários aspectos aí, a fome, né? A desigualdade, a pobreza, pode ser eixo de ligação para outras temáticas, né? Trabalhadas pela geografia crítica. Como que você explica essa questão? O que é importante você perceber? Que a fome ela não é causada apenas por um fator. Ela é resultado de uma conjugação de fatores, e fatores estes que muitos são frutos de uma construção histórica. Não se refere apenas ao momento que nós vivemos. Então a fome não foi criada agora. A fome não é algo simplesmente conjuntural, é algo estrutural. E se tratando principalmente dos países subdesenvolvidos, a gente precisa relacionar essa fome à própria evolução do sistema, a própria divisão internacional do trabalho, o próprio posicionamento dos países, as próprias desigualdades internas. Então vocês podem falar, né, de inúmeros fatores, mas é importante que vocês identifiquem, né, que a fome é fruto de uma conjugação de vários fatores eixos construídos a partir de um entendimento histórico, né? Então você pode dizer guerras, tranquilo? Conflitos internos. Olha, por exemplo, os grandes conflitos étnicos, tribais, que resultam também em genocídios, etnocídios, em várias áreas de estabilidade econômica resultantes do processo de colonização, como em várias regiões da África subsaariana, tá certo? Desperdício de alimentos, aí você já relacionou a questão que fala sobre o item B, né, que fala sobre fome
e sociedade de consumo, né? Vocês podem colocar, né? Mas, assim, é importante que vocês destaquem que, embora nós tenhamos vários fatores, alguns são primordiais, alguns são, assim, os mais responsáveis, são justamente a pobreza e a desigualdade na distribuição mundial da riqueza, né? Tanto da produção como na distribuição dessa riqueza, tá certo? E isso está diretamente relacionado ao modelo, né? Ao modelo econômico implementado, que gera uma sociedade extremamente injusta, excludente, né? Desigual. Tudo bem até aí? E as políticas recentes, né? Uma política de favorecimento para retirada de direitos sociais, tirada, né, e flexibilização dessa legislação, que isso vai gerando, né, consequências bem nefastas aí para toda uma lógica. Tá bom? Então, no momento, por exemplo, de crise, como a gente vive agora, os governos, né, nos vários países do mundo, dos vários territórios mundiais, eles deveriam ter como preocupação, primeiro, né, a manutenção da vida. Então, assim, teríamos necessidades emergenciais muito fortes, né? Então, primeiro, manter a vida. Manter a vida significa passar por um processo, né, de implementação das medidas apontadas pelas agências responsáveis, inclusive com o apoio da OMS, garantir alimentação para essa população, garantir um sustento básico para essa população, auxiliar os pequenos e os médios empresários. Por que pequenos e médios empresários? Porque são os grandes responsáveis pela geração de empregos, né? No Brasil, por exemplo, mais de 90% dos empregos no Brasil estão relacionados às pequenas e médias empresas. São justamente essas que mais sofrem pela falta de apoio por parte do governo, por parte de auxílio, né, do governo. E, por outro lado, o que a gente vê? Governos que favorecem grandes banqueiros, grandes setores financeiros em detrimento, né, de grande parte da população. Então, é aquilo que o professor Milton Santos falou, né? Existe um outro mundo possível, existe uma outra globalização possível, uma globalização solidária, uma globalização que não precisa ter todo o desenvolvimento tecnológico, todos os recursos tecnológicos, né, toda a riqueza produzida para beneficiar apenas um pequeno número de pessoas, de países, de empresas no mundo, tá bom? Então, deu para entender aqui a essência da questão número 12? Certo? Uhum. Assim, eu queria também que vocês entendessem, obviamente, que essas questões que nós corrigimos hoje, elas dependem muito, né, do senso crítico de vocês, do domínio de conhecimentos variados, né, da forma de expressar de vocês, ou seja, de uma boa redação, tudo bem? De uma boa organização de pensamentos, tá certo? Ninguém precisa ficar aqui decorando dados, números, né? Às vezes eu cito alguns números, alguns dados, obviamente para exemplificar, para chamar a atenção de vocês, para gritar para vocês, né? Como isso é tão, tão intenso, mas vocês não precisam literalmente se valer desses dados ao pé da letra. Tudo bem? Não precisa se preocupar com decorar quantos por cento é na Ásia, quantos por cento... Não quero que vocês entendam dessa forma. Eu quero que vocês tenham um conhecimento mais geral. Gente, alguém quer comentar alguma coisa? Alguém quer perguntar algo sobre essas questões? Não? Não. Eu não quero não, Rômulo. Tá bom. Então vamos... Rômulo, Oi. a Duda Tuller pediu para avisar que ela teve um problema com a internet, ela não tá conseguindo voltar para a aula, Tá tá? bom, Melina. Por Tá isso que bom. ela saiu. Eu vou encerrar agora a gravação, tá?